Uma imagem que foi postada pelo Donald Trump chocou o mundo, né? Deixou todos os portais de notícia, todos, mas literalmente todos os jornais incrédulos. A mensagem que o Donald Trump passou com esta imagem foi clara. Se você ainda não conseguiu perceber onde está o ponto dessa imagem, onde esta imagem chocou o mundo, fica aí no editorial que pode ter certeza que eu vou te explicar o que está acontecendo. Também sobe, a escalada entre Irã e Estados Unidos e há sim um risco, de ameaça militar, ou seja, dos Estados Unidos partir para cima do Irã agora usando poderio militar. O Irã postou um desenho de resposta. Este é o desenho que o Irã postou. Soou como uma ameaça. Outro ponto também que a gente vai falar é sobre o Dias Toffoli. O caso Banco Master está mais cabeludo do que nunca. Pode ter certeza que tem muita coisa ainda para ser retirada debaixo do tapete. Muita sujeira vai ser exposta ainda no caso Banco Master. Lembra que eu abordei bastante o caso do Banco Master, o tamanho que isso aqui vai ter de impacto, inclusive para a economia brasileira. Então, você está preparado para tudo isso? Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Hoje é segunda-feira, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade, direto de Montevidéu, trazendo conteúdo para vocês. Vamos lá, pessoal. Bora dar uma olhada no que está rolando. O Irã está em rota de colisão com a sua população. O Irã está numa situação nada favorável. O povo tomou as ruas. Já se passaram 14 dias, 15 dias agora, ou seja, 2 semanas. O Irã já matou mais de 2.000 pessoas. Está atacando a população. O Irã, que é um país com uma população muito grande, está endurecendo suas políticas contra os manifestantes, e o Donald Trump disse que, se necessário for, uma intervenção militar poderia acontecer. E aí, o líder supremo postou esta imagem. Líder supremo do Irã posta ameaça a Donald Trump, ou seja, seu sarcófago de rei será derrubado. A fonte da matéria é Jovem Pan. Na noite desse domingo, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, publicou em suas redes sociais uma imagem que retrata Donald Trump como um sarcófago de múmia quebrado, acompanhado de uma ameaça. Abre aspas. Essa figura paterna que se senta ali com arrogância e orgulho, julgando o mundo inteiro, também deveria saber que, geralmente, os tiranos e opressores do mundo, como o faraó Nimrod Reza Khan, Maomé Reza e outros do mesmo tipo, quando estavam no auge do seu orgulho, foram derrubados. Este também será derrubado, escreveu o Ali Khamenei, o presidente, o líder supremo do Irã. Lembrando que hoje a classificação do Irã já não é de ditadura, já é muito além disso, é de uma autocracia, de uma tirania. O Irã hoje é considerado, caracterizado como um governo, um regime tirano, vai além das ditaduras. E o Trump mandou o recado de volta. Vamos lá, vamos falar da Folha de São Paulo agora e da denúncia que eles fizeram contra Toffoli. Pois é, a cada momento que passa esse caso do Banco Master fica mais e mais e mais cabeludo. As empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócios um fundo ligado às suspeitas do caso Master. O que são esses fundos? Você cria fundos de investimento e nesses fundos a denúncia é que eles eram supervalorizados. Então você tem, por exemplo, um fundo que os papéis desse fundo valem, R$10 cada papel, eles vendiam a 18, a 20, dobrando o valor, superfaturando o valor desse fundo para arrecadar dinheiro. E depois sabe-se que esses fundos não teriam liquidez no mercado, eles iam acabar extinguindo o fundo. E aí, só para corrigir, eles punham a preço de R$20 e vendiam mais barato com promessas de juros vantajosos. Vantajoso. Matéria do Infomoney. Empresas ligadas a parentes de Dias Toffoli teriam fundo associado ao caso Master, diz site.
E aí surge um pouco mais, né, as críticas acerca da proteção extrema do Dias Toffoli em relação ao caso Banco Master. Para pensar a seguinte situação. O caso Banco Master está com uma blindagem extrema. Ou seja, figuras do alto poder político estão fazendo de tudo para blindar. Primeiro o STF blindou, depois veio o Tribunal de Contas da União, tentou atropelar o Banco Central, não conseguiu porque o modelo abriria um precedente perigosíssimo, uma interferência no Banco Central. Agora o próprio Banco Central coloca o caso em sigilo, blindando o caso Master. Óbvio que tem alguma coisa a ser escondido aqui. Segundo a apuração da Folha, o fundo Arlen investiu em negócios de familiares do ministro e parece conectado à estrutura financeira investigada por suspeitas de fraude. Duas empresas ligadas a familiares do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, teriam tido participação de um fundo de investimento que integra a cadeia financeira associada a suspeitas de fraude, envolvendo o Banco Master, segundo documentos e dados oficiais analisados e publicados pela própria Folha de São Paulo. Então, assim, as investigações da Polícia Federal estão acontecendo. Isso está vazando para a imprensa. Há quem diga que o próprio Lula está querendo derrubar alguns ministros do STF antes ainda de 2026, ou seja, antes das eleições de 2026. Segundo a publicação, o fundo Arlen manteve até pelo menos maio de 2025 investimento em duas companhias relacionadas a parentes do ministro. A Tayaya Administração de Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, que é no Paraná, e a DGEP Empreendimentos, incorporado à imobiliária da mesma cidade, que teve como sócio um primo de Dias Toffoli, né? Mas mera coincidência, né? O Ceará Antenado também fez uma matéria falando sobre isso aqui. Dá uma olhada. Uma notícia do caso envolvendo o Banco Master, um fundo usado pelo banco e ligado a parentes do ministro do STF, Dias Toffoli, também está sob suspeita de fraude. A informação é do jornal Folha de São Paulo, parceiro do UOL. O Arlen Fundo de Investimentos teve, pelo menos até maio de 2025, ações da Tayaya Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, que pertencia, em parte, a dois irmãos e um primo do ministro do Supremo. O Arlen e todos os demais fundos da Teia têm como administradora a REAG, que é investigada na Operação Carbono Oculto, por suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC. A reportagem da Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam algum tipo de empecilho para a condução do caso, mas o ministro ainda não respondeu. É suspeito, né? Você viu que nesses casos esdrúxulos que rondam Brasília, sempre tem alguém muito próximo. É uma esposa que tem um contrato muito alto, é um irmão. No caso do roubo do INSS, é um irmão que está como vice-presidente ali do sindicato que mais tem denúncias de fraude. É cada coincidência que acontece na República das Bananas, né? Mas vamos lá. O que você viu de errado nessa foto? O que essa foto chocou o mundo e mostrou ainda mais, né, a força do Donald Trump, que não foi contestada por quem de direito? O que você viu de errado? Nada? Pois é, eu te digo que estava de errado. Atual presidente da Venezuela. Sim, esta é uma publicação que simula uma página da Wikipedia, né? Foto oficial de Donald Trump, oficial presidente, né? Atual presidente da Venezuela, janeiro de 2026. Nem o governo da Venezuela questionou isso aqui. Essa foto que foi publicada pelo Donald Trump sinaliza para o mundo que o Donald Trump está no controle da Venezuela. Ou seja, a Venezuela meio que foi incorporada ao governo Trump. Pois é, ninguém sabe ao certo qual é a ideia, qual é a cabeça do Donald Trump. Se o Donald Trump realmente não vai apostar ainda e falar, quer saber, a partir de agora a Venezuela é território americano. E talvez a Venezuela não vai nem se questionar e nem se opor a isso. A população pode ter certeza que não vai questionar em momento algum essa situação. E aí veio o Trump e postou isso aqui. Ó, a matéria do RTVE. Trump se autoproclama presidente interino da Venezuela, em uma imagem manipulada da Wikipedia.
O mandatário assegura que o petróleo venezuelano já viaja aos Estados Unidos depois da captura de Nicolás Maduro. Adverte a presidente encarregada, que é a Delcy Rodrigues, de que sofrerá o mesmo que o seu predecessor, né, que é o Maduro, se não cooperar. E a Venezuela, né, está em alerta direto por parte do Donald Trump. E aí, para você, o recado foi claro o suficiente ou ainda não? Coloca no comentário que eu quero saber o seu ponto de vista. Mas ainda falando sobre a Venezuela, a captura de Maduro mudou o jogo completo de todas as ditaduras da América Latina ou simplesmente também daqueles embriões de ditaduras da América Latina. Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. Como a captura de Maduro muda o jogo das ditaduras na América Latina. Ou seja, não foi só a retirada de um presidente. Foi a retirada da estrutura de um foro de São Paulo todo. O efeito dominó alcançou a América Latina como um todo. A captura do Maduro não foi apenas uma ação isolada, ela foi coordenada, ela foi articulada. E especialistas apontam que a queda do regime de Nicolás Maduro abala, com toda certeza, as estruturas e as bases de todas as ditaduras aliadas. Cuba, Nicarágua. Trump já deixou o recado. Os embriões de ditadura que apoiam o Maduro também já estão todos em sinal de alerta. Todos sabem que o jogo mudou. E quem estava na rota para tornar países grandes aqui da América do Sul uma ditadura, se é que já não era, vai pensar em recuar agora, porque ele viu que o Trump está na mira. O Trump já mandou recado também, além da Nicarágua, para o México, para a Colômbia. E ainda, né, Cuba tem motivos para se preocupar muito, muito, muito. A desestabilização de Caracas vai romper o restinho de poder econômico que Cuba tinha. Havana e Caracas têm uma relação umbilical. O petróleo venezuelano em troca da inteligência e médicos cubanos. A operação dos Estados Unidos matou 32 agentes de Cuba lá na Venezuela que faziam a segurança do Maduro. O Trump mandou o seguinte recado. Olha, presta atenção no que eu vou te falar. Venezuela não precisa mais da proteção de vocês, Cuba. Proteção de mercenários cubanos. Agora, a Venezuela é protegida pelo Donald Trump, protegida pelos Estados Unidos. No mesmo dia que o Trump publicou a matéria aí, né, a foto dele como presidente da Venezuela. Então o Trump mandou o seguinte recado. Mexam com a Venezuela, invadam a Venezuela e estarão invadindo os Estados Unidos. Ou seja, tentem interferir na Venezuela e estarão interferindo nos Estados Unidos. Será que o Donald Trump vai estender tanto a mão assim para a Venezuela? Não sei. Sei que o Trump tem pressa, muita pressa, em fazer a economia da Venezuela se recuperar. É um case de sucesso. Se o Donald Trump, antes de encerrar o mandato, conseguir entregar números significativos, inclusive de investimentos na Venezuela, liberdade para a Venezuela e uma eleição para a Venezuela antes de sua eleição do próximo ano, que o Trump não vai concorrer, os seus sucessores, ou seja, os republicanos estão eleitos. O poder dos latinos na eleição americana é gigantesco, eu já expliquei isso para vocês. A Colômbia também está na mira e tem um embate com o Petro. O Gustavo Petro é o novo alvo da retórica do Trump, já ligou para o Petro, já bateu um recado para o Petro e falou, Petro, ou você entra na linha igual o Odercy Rodrigues, que é a atual presidente da Venezuela, era a vice do Maduro, chavista, radical, mas agora alinhada com os Estados Unidos, pelo menos no discurso. Falou o seguinte para o Petro, ou você faz isso também, ou o próximo a cair é você. O recado foi claro. Narcotráfico e mudança de regime. A Justiça dos Estados Unidos, para prender Maduro, usou como justificativo o narcoterrorismo, não apenas a restauração da democracia. Isso é um sinal de que a região, o foco de Trump está no impacto direto das ditaduras dentro dos Estados Unidos, droga e imigração. Por isso, ações contra Cuba, Nicarágua podem demorar, a menos que esses países passem a afetar os interesses estratégicos americanos. Somente países
e aí muda o cenário do jogo, que tem crime organizado, grupos organizados como o Trem de Aragua, como PCC, Comando Vermelho, ficam como alvo aqui do Donald Trump. Ou seja, o Donald Trump entendeu o seguinte: olha, tem criminalidade lá, tem crime organizado tomando conta do país, é fácil. Eu vou acusar o presidente de ser conivente com isso e arranco ele de lá. Então, a Colômbia e o Brasil estão na fila direta aí para o alvo do Donald Trump. Mas tudo isso foi um recado direto para a China e para a Rússia. A operação da Venezuela é uma atualização da doutrina Monroe, né, do século XXI. Ao retirar Maduro, os Estados Unidos enviaram um aviso claro para Pequim e Moscou. A influência de potências rivais no quintal americano não será tolerada. A presença militar e econômica chinesa e russa na região foi o que acendeu o alerta do Pentágono geopolítico, né, que foi definido por Washington. Ou seja, um novo jogo começou. É simples o recado. China, eu não interferirei na Ásia, não montarei nenhuma base militar na Ásia e você faça o que você entender. O problema da Ásia é da Ásia. Rússia, eu não vou interferir na Europa. Estou abrindo mão até da união da OTAN com a União Europeia. O que você vai fazer aí na Europa é um problema seu, mas não mexa na América. O recado do Trump foi simplesmente esse para a China. E o vazio do poder em Caracas? É simples. Remover o ditador é apenas o começo. Especialistas alertam que a força de Maduro não garante uma transição democrática automática, sem eleições claras e reconhecimento internacional imediato. A Venezuela corre o risco de manter estruturas autoritárias sob novos nomes. O desafio agora é transformar a vitória militar em estabilidade política duradoura. E é exatamente isto que o Trump quer. E aí o assunto é segurança pública. E aí veio uma matéria da Gazeta do Povo que disse o seguinte: segurança do país depende da derrota de Lula em 2026. Ou melhor, a influência da insegurança no país, que vem a galope das políticas da Rússia, da China, dependem da derrota do Lula em 2026. O recado é simples e claro, tá? O recado é simples e claro. Agora vamos falar um pouquinho do Irã, né? Você viu o que está acontecendo no Irã. Israel pede que a União Europeia classifique a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista. Você não pode esquecer que até pouco tempo atrás, Israel e Irã tinham entrado em rota de colisão e tinha iniciado uma guerra, né, real entre Israel e Irã. Né? O que aconteceu? Hoje, Israel está pronto para invadir novamente o Irã, com força militar, com poderio militar, sim. E aí, Israel pediu que a União Europeia, ao classificar a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista, dá a Israel, aos Estados Unidos, a carta branca para entrar lá e retirar o Khamenei na força. Ou seja, ainda não foi classificado como organização terrorista. Hoje, há denúncias de que o poder que paira sobre o Irã financia o terrorismo, mas não é terrorista. Israel pede hoje que a própria Guarda Revolucionária do Irã seja classificada como terrorista. Assim, não se trata de guerra, se trata de combate ao terrorismo. O ministro das Relações Exteriores de Israel, que é o Gideon Saar, defendeu a designação da Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista pela União Europeia. A afirmação foi feita nesse domingo após ele se reunir com o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, durante uma visita oficial do alemão a Israel. Saar publicou em seu perfil no X que o ministro alemão deverá assinar ainda neste domingo uma declaração conjunta entre Israel e a Alemanha, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltada à cooperação nas áreas de segurança, cibersegurança e o combate ao antissemitismo, tá? E o combate ao antissemitismo, tá bom? Com relação ao Irã ainda, tá?
Vamos falar sobre o Irã aqui. Deixa eu ver se eu tô com a matéria do Irã aqui, ok? Espera aí só um pouquinho. Tenha paciência comigo. Vamos lá. Ó, bora lá. Ó, vamos lá. O Irã está entrando em colapso pesado. Por quê? Porque o Irã sabe que hoje a base está sendo, a base estrutural do Irã está sendo atingida direto por ataques de um povo que já não aguenta mais e não quer recuar. Além disso, questões estruturais, questões naturais avançam sobre o Irã. Dá uma olhada nisso. Você sabe o que realmente está acontecendo no Irã? Crise financeira? Não. Esse foi apenas o estopim que levou a população às ruas em protesto. O que está acontecendo é algo muito pior, muito mais grave, potencialmente capaz de engolir literalmente o país inteiro. E eu te conto tudo agora. O povo está nas ruas protestando porque o regime teocrático de Ali Khamenei levou a nação ao limite da sobrevivência. Essa não é apenas uma crise financeira, é uma crise existencial. O Irã enfrenta uma das maiores e mais brutais crises hídricas do planeta. A água acabou e não acabou em decorrência dos protestos. Por décadas, o regime opressor de Ali Khamenei bombeou os aquíferos subterrâneos do Irã sem qualquer gestão responsável. O resultado se deu no que os especialistas americanos estão chamando aqui nos Estados Unidos de water bankruptcy, falência da água. Acabou a água. E com os aquíferos esgotados, algo dramático e assustador, que não é apenas sede, está acontecendo agora no Irã. Teherã, a capital iraniana, com 14 milhões de habitantes, está literalmente afundando cerca de 34 centímetros por ano. Isso se dá em decorrência do esgotamento dos aquíferos do subsolo que causam retração hidráulica no solo, gerando fissuras, fendas, grandes crateras que surgem do nada e engolem casas, prédios, estradas, ou seja, a capital está se tornando fisicamente inviável. As autoridades iranianas já admitiram que será necessário transferir Teherã 1.000 quilômetros deserto adentro a um custo estimado de 100 bilhões de dólares. Enquanto isso, o povo grita nas ruas: Khamenei vai cair, não Gaza, não Líbano, isto é, não ao Hamas, não ao Hezbollah, gastem o nosso dinheiro com o Irã. A moeda colapsou, os alimentos majoritariamente importados ficarão inacessíveis, a gasolina teve aumento em mais de 300% e a água acabou. Tudo isso é a consequência da escolha de um regime ultra-radical fundamentalista teocrático, opressor sanguinário, que escolheu financiar guerras, milícias, grupos terroristas, diga-se de passagem, para atacar Israel, diga-se de passagem também, aplaudido por Lula, ao invés de investir no seu próprio povo. Bilhões em armas, zero na vida. Com isso, o povo iraniano entendeu algo simples e brutal. Ficar calado representa morrer de fome e de sede. Protestar é arriscar a vida em busca de uma nova chance de liberdade. É isso que regimes autocráticos, teocráticos e de inspiração comunista fazem com as suas populações. Destroem a economia, a dignidade e, no fim, até o chão que as pessoas pisam. Comenta e compartilha, que o Eterno abençoe a tua vida. Shalom. Aí eu te pergunto o seguinte: é comum em regimes autoritários desarmar a população. Imagina se o povo do Irã fosse como o povo americano, tivesse armas para se manifestar, para se defender. Como seria, né? Vamos lá. E aí, uma cena chamou muita atenção. Em Londres, a manifestação dos iranianos fora do Irã se juntaram a bandeiras do Israel. Então, bandeiras do Irã e do Israel se manifestando juntas pela liberdade do Irã. خیلی
que está chegando ao fim, né, o regime autoritário do Irã. E aí é o mundo, né, a matéria do É o Mundo. O regime do Irã pode ter deixado mais de 2.000 mortos em apenas 48 horas. Esse é o resultado de um regime autoritário. Vamos lá, enquanto isso, aqueles mesmos, né, que celebraram a vitória desse regime, aqueles mesmos que sinalizaram um apoio a esse regime, hoje comemoram outras coisas mais importantes, como o Globo de Ouro para um ator brasileiro. Vamos ser sinceros, o cara é bom pra caramba como ator. Como ator, ninguém esquece do Capitão Nascimento, do Narcos foi ele? Acho que foi, né? O cara é bom, né? O cara é muito bom, a gente precisa admitir isso aí, tá? A gente precisa entender que ele é um bom ator. E que, sim, é a cultura brasileira sendo exposta lá fora. Mas é uma pena que a cultura brasileira seja exposta por pessoas como ele, que trazem um bom talento, mas um discurso tão ruim, uma teoria tão ruim, né? Então, infelizmente, é isso. E aí o Lula comemorou, estava lá comemorando junto com o Wagner Moura lá, né, o vencimento do título. Aqui, ó. Lula comemora o Globo de Ouro de O Agente Secreto, abre aspas, muito felizes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou na madrugada da segunda-feira a vitória do longa brasileiro, O Agente Secreto, na categoria Melhor Filme, em língua não inglesa, na 83ª edição do Globo de Ouro. Em publicação nas redes sociais, Lula disse que ele e a primeira-dama Janja Lula da Silva estão muito felizes com a conquista do cinema brasileiro. Pois é. Em compensação, vamos falar do Bolsonaro também, matéria do Metrópolis. Bolsonaro recebe visita médica após azia constante, diz Carlos Bolsonaro. A questão da saúde do Bolsonaro já está se virando contra os esquerdistas, né? Então já está se virando contra eles, já está se tornando algo que eles estão se preocupando. Por quê? Porque a população brasileira está vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro. E aí a opinião pública está mudando. E aí até os próprios petistas, teve uma matéria no Brasil 247 que citou, né, se o Bolsonaro não se beneficiaria em relação a isso. Vamos lá. O ex-vereador Carlos Bolsonaro informou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu visita médica nesse domingo na Superintendência da Polícia Federal após quadro de soluços que vem enfrentando e evolui, né, para azia constante. De acordo com o filho 02 do ex-mandatário, a condição o impede de se alimentar adequadamente e dormir. Lembrando ainda que a cela onde o Bolsonaro está na Polícia Federal, o quarto onde ele está, tem um sistema de refrigeração que fica bem ao lado do quarto dele com barulho estridente, que impede que ele possa dormir. Carlos também relatou que Bolsonaro sofre grave abalo psicológico, que é perceptível pelo isolamento na cela, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado, o golpe Tabajara. Abre aspas. O médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, dia 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária, publicou Carlos Bolsonaro no X. Enfim, né? Torcemos para que Bolsonaro se recupere
o mais rápido possível. Tá bom? Dito isso, muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade. É sempre uma honra e um prazer estar aqui trazendo mais conteúdo para vocês. Obrigado e até o próximo editorial. Meio-dia, estou de volta com vocês. Abraço. O anúncio que o Donald Trump fez hoje é impactante. Você espera, porque algo grande, algo poderoso, algo perigoso está prestes a acontecer. A gente começa a observar um mundo onde o jogo está mudando por completo. E os Estados Unidos acabou de fazer um aceno agora que tem a ver com sua força militar. Ou seja, o que o Trump está esperando para fazer um aumento tão repentino na sua estrutura militar? Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre o fato de que o cara que criou os códigos, né, que é um auditor técnico do sistema eletrônico brasileiro, está foragido atualmente. E aí, isso acende um alerta que foi discutido, inclusive aqui, pela Gazeta do Povo. Vale a pena a gente analisar essa situação. Outro ponto crucial. A estrutura do sistema está pronta para ser abalada. A gente viu o caso Banco Master. Ontem teve a denúncia de que irmãos de um ministro do Supremo Tribunal Federal teria recebido dinheiro do Banco Master em um fundo suspeito. Hoje, o Superior Tribunal Militar entra no holofote da mídia também e mais um escândalo pode abalar a República. Você está preparado para tudo isso? Então vai lá, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante, dá uma força para a gente compartilhando esse editorial para o maior número de pessoas o possível. Combinado? Agora, vamos entender de uma vez por todas o que está acontecendo na República das Bananas. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão optando em sair do Brasil por medo, desespero, pavor do que está vindo pela frente. A realidade dos fatos é que com o STF totalmente politizado, a fuga de pessoas de direita é gigantesca. E aqui a matéria tratou de fuga dos réus da direita, ficam mais frequentes. Não são réus. São pessoas que simplesmente podem ser alvos. Como, por exemplo, até onde eu sei, o Alexandre Garcia não é réu em processo nenhum. Ou se é, eu não estou sabendo. O Lacombe, Constantino. Mas essas pessoas temem, elas saem do país por medo da repressão que vem acontecendo por causa da ação do Supremo Tribunal Federal. Isso aí está escancarado, está nítido, está nítido. Matéria da Gazeta do Povo. Com o STF politizado, fugas de réus da direita ficaram mais frequentes. O engenheiro eletrônico Carlos César Morenson Rocha, formado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 77 e presidente do Instituto Voto Legal, não é um político, não ocupou cargos no alto escalão do governo anterior e não foi flagrado depredando prédios públicos. Sua atuação técnica, questionando a segurança das urnas eletrônicas em um relatório encomendado pelo Partido Liberal, contudo, foi o suficiente para colocá-lo na mira de um inquérito politizado do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado 7 anos e 6 meses de prisão por suposta participação em uma trama golpista. Rocha não foi encontrado em casa no último dia 27 de dezembro, quando a Polícia Federal bateu à sua porta em São Paulo. Imediatamente, a PF o classificou como foragido. O caso do engenheiro formado no ITA não é uma exceção. Diante de um STF cada vez mais politizados, réus e investigados ligados à direita passaram a buscar com mais frequência subterfúgios para não serem presos. Vem cá, você acredita mesmo que esse engenheiro algum dia imaginou na vida dele que por causa do seu trabalho, ele foi contratado por um partido político que é apto, a atuar na vida pública, tanto que está lançando candidatos, tem muitos candidatos. Ele foi contratado para fazer um laudo. Elabora um serviço técnico, ele entende ter, e aí pega 7 anos de cadeia. Tentaram fazer isso com o Ives Gandra Martins,
que é um advogado que deu um parecer sobre o artigo 142. Lembra disso? A GLO. Ele deu um parecer, só que o parecer é de muito antes, mas queriam jogá-lo na cadeia. Hoje, não é o que você faz, mas quem você é. Me dê o nome que eu te dou o crime. Esse é o novo retrato do Brasil. Vamos lá, pessoal. Matéria agora do The São Paulo News. Estados Unidos, de fato, podem atacar o Irã em meio à repressão no país. O que está acontecendo no Irã? O Irã é um regime autocrático, né? Um regime autoritário, um regime tirânico. Lá, eles matam umas pessoas, matam mulheres simplesmente por mostrar os seus cabelos. É um regime ditatorial total, que tem um apoio, inclusive, né, de figuras do governo brasileiro. O vice-presidente, o Alckmin, estava lá parabenizando a vitória do novo líder supremo do Irã, lá, né, do novo presidente do Irã. Ou seja, uma cena vergonhosa que o Brasil não pode esquecer jamais. Agora, o que acontece é que o povo está há mais de 14 dias, mais de 15 dias nas ruas, mais de 2.000 pessoas foram brutalmente assassinadas. Você tem noção? São 2.000 pessoas. 2.000 pessoas assassinadas. Você lembra o escândalo que foi aqui na Operação do Rio de Janeiro? Pois é, lá são manifestantes e mais de 2.000. E adivinha, a esquerda, ó, calada. A ONU, calada. O Lula, caladinho. Boquinha de siri. Acontece que o Donald Trump falou, olha, se preciso for, a gente vai fazer uma intervenção lá sim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia uma série de possíveis opções militares em relação ao Irã, após a eclosão de protestos violentos em diversas regiões do país, segundo relatam 2 funcionários do governo americano, a emissora norte-americana CNN. De acordo com as fontes, Trump considera cumprir ameaças recentes e atacar o Irã, caso o regime continue utilizando força letal contra a população iraniana. Nos últimos dias, o presidente norte-americano teria sido informado sobre diferentes cenários de intervenção em meio ao agravamento da violência, que já resultou em centenas de mortes e milhares de prisões no país. O Trump, ele sabe que algo grande está por vir nos próximos anos. E o Trump acabou de dar uma decisão agora para o Congresso norte-americano. Aumentar em 50% os gastos de defesa dos Estados Unidos. Porque o Trump acredita que vem chumbo grosso por aí e que isso não vai demorar. Matéria do The São Paulo News. Trump propõe aumento de 50% nos gastos de defesa dos Estados Unidos. Olha só, é um gasto considerável. O presidente dos Estados Unidos, Trump, propôs na quarta-feira um aumento superior a 50% nos gastos militares americanos para o próximo ciclo orçamentário, levando o orçamento da defesa de 2027 para 1,5 trilhão. A iniciativa ocorre em meio à intensificação da projeção de poder militar dos Estados Unidos em diferentes regiões do mundo. O Donald Trump, ele quer mostrar força. E o caso do Irã chama a atenção pelo seguinte: a queda do Maduro deu ao Donald Trump uma projeção não esperada. Ninguém imaginava que o Trump iria romper com a relação internacional até então existente e que ia chutar o traseiro do Maduro. Ninguém esperava uma reação como essa. Não era esperada e o Trump fez. Agora, com o Irã, os Estados Unidos, junto a Israel, já estão monitorando há muito tempo o Irã. Uma ação coordenada dos Estados Unidos com Israel, se tiverem força o suficiente, estrutura o suficiente para atingir o Irã em pouco tempo, isso vai deixar os Estados Unidos invencível. Ninguém vai querer enfrentar os Estados Unidos, ninguém vai brincar com os Estados Unidos. O nosso orçamento militar para o ano de 2027 não deve ser de 1 trilhão, mas sim de 1,5 trilhão, escreveu Trump nas redes sociais. Isso nos permitirá construir o exército dos sonhos, o qual temos direito há muito tempo e, mais importante, que nos manterá seguros e protegidos, independentemente do inimigo. Pois é, o recado do Trump foi claro, né? Vamos lá. Partimos agora para uma matéria do Infomoney. Flávio Bolsonaro se frustra
ao não encontrar Marco Rubio em viagem aos Estados Unidos. E sim, o Flávio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, foi recebido por vários congressistas, foi recebido por figuras do Congresso Nacional ligados ao Partido Republicano, porém, né, não teria soado bem ao centrão, o Flávio Bolsonaro, ter ido para os Estados Unidos e fazer ali uma reunião com Marco Rubio. Mas ele não conseguiu essa reunião. O pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, se frustrou em viagem aos Estados Unidos, onde passou as últimas semanas por não ter conseguido um encontro com representantes da alta cúpula da Casa Branca. Ao lado de um dos seus irmãos mais novos, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, Flávio tentou um registro ao lado do secretário de Estado do governo de Donald Trump, o Marco Rubio. A invasão da Venezuela por tropas americanas e a captura do presidente Nicolás Maduro no início do ano, entretanto, impossibilitaram o objetivo bolsonarista. É claro que o Donald Trump está ocupado, o Marco Rubio está ocupado e ele não ia conseguir. Até porque essa invasão da Venezuela, o risco iminente de queda do Irã, deixa a agenda dos caras quase impossível, né? Quase impossível. Ataque à Síria, que acabou de acontecer, um ataque coordenado a grupos radicais lá na Síria. Ou seja, o jogo está surgindo aí em novos patamares nunca vistos antes. Agora, é inevitável que a abertura que é dada para os Bolsonaro no governo americano é muito grande. É muito grande. Nenhum governo tem essa abertura tão grande, ou melhor, poucos governos têm, como o Milei, por exemplo. Então, sim, né? O Brasil é, sim, um grande aliado dos Estados Unidos, só está nas mãos erradas agora. É simples assim, só está nas mãos erradas, tá bom? Vamos lá. Ó, a Madeleine Laxo fez uma publicação muito relevante, falando sobre o modelo chinês aplicado pelo Lula aqui no Brasil, ou melhor, aí no Brasil. Lula disse uma coisa que você pode não ter percebido, mas é propaganda chinesa. É uma naturalização da ditadura. Você muda o significado da palavra democracia. Percebem que o Lula começa falando em democracia com o que é o conceito, votar e ser votado, controlar o governo, não falou em alternância de poder, mas é coisa desse tipo, democracia. Depois ele muda o discurso e fala que democracia é você poder comer. Democracia é você ter emprego. Isso não tem nada a ver com democracia. Mas existe um conceito que foi lançado no centenário do Partido Comunista Chinês, que é uma propaganda a ser repetida pelo mundo, considerada uma das maiores burlas ao conceito de democracia e um dos maiores perigos de erosão democrática por meio de propaganda, é ter cada vez mais lideranças mundiais, influenciadores e jornalistas, dizendo que o conceito de democracia não tem a ver com alternância de poder, tem a ver com um Estado de contentamento que passa pela economia. É simples assim. Eles já mudaram o conceito de democracia. Deixaram o conceito da própria democracia relativo. Hoje, mais cedo, eu falei sobre esta matéria. Empresa de irmãos, não é só um irmão, e primo de Toffoli tiveram como sócio um fundo ligado à suspeita no caso Master. Já é caso suficiente para abalar a República. Agora, um novo escândalo envolvendo o STM, o Superior Tribunal Militar, entra também na mira do caso Master. Você tem noção de que as figuras mais poderosas do Brasil estão sendo citadas no caso Banco Master? O que nos leva a crer que isso vai acabar em panos quentes. Só que o sistema financeiro não quer. O mercado não quer que isso acabe em panos quentes. O mercado se viu ameaçado com a influência política gigantesca do STF. E o jogo? O jogo pode mudar. Veja, o Flávio Bolsonaro disse que o Lula estava aparelhando o STM quando o Lula indicou uma advogada para ser ministra do Superior Tribunal Militar. O Bolsonaro disse que conversou com senadores para vetar a indicada de Lula ao Superior Tribunal Militar. Segundo Bolsonaro, o petista indicou a advogada Verônica Abdala Sterman para o cargo de ministra do STM.
ela precisa ser sabatinada pelo Senado e ter o nome aprovado. Já foi, já é ministra. Bolsonaro concedeu entrevista a uma rádio no Rio, afirmou que essa mulher que está sendo indicada para lá agora é da mesma linha da presidente da corte, que é a Maria Elizabeth Rocha, ou seja, uma figura de esquerda. Acontece que agora o Metrópolis traz uma matéria bombástica. Empresa usada pelo tal do careca do INSS, que o filho do Lula está sendo mencionado, o irmão do Lula está sendo mencionado, né? Nesse mesmo absurdo que está sendo exposto aí agora, pagou, né, 700 mil a ministra do STM, segundo o Portal Metrópolis. Então a fonte é o Portal Metrópolis. Antes que venham me falar, está espalhando fake news, a fonte é o Metrópolis. Uma firma usada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou 700 mil reais ao escritório de advocacia da atual ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Abdala Sterman. Essa informação consta de um relatório de inteligência financeira do COAF encaminhado à CPMI do INSS, que investiga o esquema bilionário de fraudes e desvio de recursos públicos. Segundo o relatório, o pagamento foi feito pela empresa ACX e TC Serviços de Tecnologia S.A. O período analisado nesse relatório é de outubro de 24 a fevereiro de 2025, ou seja, antes de Verônica Sterman tomar posse como ministra do STM. O valor foi pago em uma parcela única, diretamente ao escritório de advocacia da magistrada. A coluna não localizou processos judiciais em que Verônica tenha atuado na defesa da ACX e TC ou de outras empresas desse mesmo grupo. Nomeada em setembro pelo presidente Lula para o STM, Verônica tem 41 anos e uma trajetória de clientes de peso no meio político. Entre eles estão a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos apoiaram a indicação dela ao STM. Em 2024, Gleisi e Alckmin já haviam defendido o nome de Verônica para uma vaga no TRF3 em São Paulo. Segundo o COAF, o pagamento partiu de uma conta da ACX no Banco do Brasil, em São Caetano do Sul. Em apenas 4 meses, essa conta bancária movimentou mais de 266 milhões de reais. A mesma empresa também pagou quase 600 mil ao escritório do ex-ministro do STJ, Nefi Cordeiro, após ele deixar a corte. No caso de Nefi, também não há nenhum registro de atuação em favor da ACX. O ex-ministro disse à coluna que o valor se refere a serviços advocatícios. Já Verônica Sterman disse que o pagamento foi feito por 3 pareceres jurídicos de natureza criminal e ela disse também desconhecer qualquer vínculo dessa empresa com o careca. Agora, um dado chama a atenção. Formalmente, a ACX e TC foi aberta em nome de 2 sócios que receberam auxílio de programas sociais. Uma delas, Érica Nogueira, recebeu o Bolsa Família até 2021, ao mesmo tempo em que figurava na junta comercial como dona da metade de uma empresa com um capital de mais de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a ACX era uma das empresas usadas pelo careca do INSS para ocultar e fragmentar o fluxo do dinheiro. A empresa recebeu pelo menos 4 milhões e 400 de uma firma de passagem do esquema que pertencia ao careca, a Arpar Participações. Além das investigações, há também denúncias de pirâmide financeira contra a ACX. Uma advogada de Florianópolis afirma ter investido 780 mil reais na empresa da ACX e depois ter sido impedida de sacar o dinheiro. Segundo ela, essa empresa integrava um grupo chamado RCX Group, investigado na CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a CPI pediu o indiciamento dos donos da empresa. A coluna não conseguiu contato com os responsáveis pelo grupo RCX. Caramba, hein? Que pancada! Ou seja, olha só os nomes que são citados. Isso não quer dizer que tem nada de errado, tá? Todos têm direito a ampla defesa, contraditório. A matéria fez essas
respectivas citações aqui, e isso não quer dizer que tem nada de errado, mas que no mínimo é estranho, é muito estranho, né? E aí, o que vocês acham? Isso aí vai terminar como, né? Sentiu o cheirinho, né? Pizza. Vamos lá. Matéria da G1, Ana Flor. O governo Lula aposta que os Estados Unidos precisarão do Brasil nos planos de estabilização da Venezuela. É claro que vai precisar. E eu torço para que precise do Brasil mesmo para reestabilizar a Venezuela. 2026 vai precisar de um parceiro de direita aqui para ajudar a estabilizar as negociações com um novo governo da Venezuela, tá? Vamos lá. Assessores próximos ao presidente brasileiro afirmaram ao blog que a estratégia do governo é manter uma boa relação do Lula com o Trump, apesar das manifestações públicas de condenar a intervenção na Venezuela. O Trump está muito paciente com Lula, né? O governo Luiz Inácio Lula da Silva aposta que o Brasil será um agente necessário para os planos de estabilização da Venezuela. Será em 2027, um governo de direita vai ajudar bastante. A medida é essencial para que os Estados Unidos consigam atrair empresas petrolíferas para o país da América do Sul, após o ataque norte-americano que capturou Nicolás Maduro e deixou um cenário de incerteza no governo venezuelano. Vamos lá. Além, né, das relações com a Venezuela, as relações com Cuba também estão amplamente impactadas. Hoje, a Euronews publicou a seguinte matéria. Sugiro que façam um acordo agora, Cuba, tá? Antes que seja demasiado tarde, diz Trump ao ameaçar Cuba. Pois é, o Trump já deixou muito claro, já tem uma fila. A diferença aqui é que dentro de Cuba, o Trump não tem um discurso de que Cuba vem enviando drogas para a Venezuela, para o governo americano, para o território americano. Discurso que facilitou a queda do Maduro. Afinal, o Trump derrubou um narcotraficante, não um presidente. Uma figura que casou todas as informações no cenário mundial. Maduro não era presidente eleito, reconhecidamente por vários países. Era narcotraficante, narcoterrorista, reconhecidamente pelo próprio governo dos Estados Unidos. Então, o Trump não tirou o presidente dos Estados Unidos, da Venezuela. Tirou um narcotraficante do poder. Quando o próprio Congresso questionou o Lula, o Trump perguntou para o Congresso, mas não foram vocês que reconheceram, através do governo Biden ainda, que o Maduro não era legitimamente eleito? Então, se ele não é legitimamente eleito, eu não tirei presidente de lugar nenhum. Mas não foi uma lei vinda do Congresso que diz que nós temos que combater o terrorismo e o narcoterrorismo? Pois é, ele é um criminoso. Então, a ação que o ICE fez seria a mesma de prender o Pablo Escobar. Não tem diferença nenhuma. E os argumentos do Trump convenceram. Agora, contra Cuba, ele não tem o mesmo argumento. Só que Cuba está rebatendo. Sempre eles gritam, até receber a primeira ligação do Trump. Cuba é uma nação livre, soberana, diz presidente em resposta a Trump. O norte-americano sugeriu que o governo cubano faça um acordo com os Estados Unidos antes que seja tarde demais. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, do Partido Comunista de Cuba, de esquerda, disse este domingo que o país é uma nação livre, independente e soberana. Livre, sei. E que ninguém dita o que os cubanos fazem. Segundo ele, o país está pronto para se defender até a última gota de sangue. Mesmo discurso do Maduro, até o Trump ir lá e sai, inseto. A declaração foi feita depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Republicanos, declarou que Cuba não receberá mais petróleo em recursos financeiros provenientes da Venezuela. O republicano sugeriu que o governo cubano faça um acordo com os Estados Unidos antes que seja tarde demais. Vamos lá, pessoal, vamos falar em fake news? Lembra-se que tem um inquérito das fake news, chamado Inquérito do Fim do Mundo, que desde 2019 já puniu milhares e milhares e milhares de perfis de direita. Mas a turma da esquerda, essa turma da esquerda, esta pode fazer o que bem quiser. Transformaram o Lula em bodybuilder, né? Ou seja, aqueles musculosos, bombadões, fortões, né? Que ficam por aí. Postando aí, né? E aí, estão publicando, nossa, como o homem tá forte. É uma bela de uma fake news. A esquerda divulgou uma foto de fake news de Lula com corpo forte e mão
com 5 dedos. Aí é foda, né? Aí é sacanagem também. Esquerda divulga foto fake de Lula com corpo forte e mão com 5 dedos e tentam enganar eleitores nas redes sociais, dizendo que o Lula está muito bem preparado para encarar 2026, tem força o suficiente para encarar 2026, com fotos editadas, né, por inteligência artificial. Aí. Vamos lá. Matéria da CNN. Trump diz que Irã ligou para negociar. Depois de tanta pressão, o Irã acabou ligando para fazer negociações com o Trump. Já é real, né, a ameaça do Trump. E a afirmação de que há possibilidade de negociação acontece dias após o presidente americano afirmar que os Estados Unidos vão interviriam em caso de violência contra manifestantes. Pois é, a violência aconteceu. Hoje é público, é notório que mais de 2.000 pessoas já foram assassinadas pelo regime iraniano. Vamos lá, Banco Master. O Tribunal de Contas da União recua, mas o Brasil está longe de ver transparência no Banco Master. Simples. O caso do Banco Master foi descoberto por um juiz, um desembargador. Estranhamente, inventaram que tinha um político ligado a isso, arrancaram da mão do desembargador, foi para o STF, para a mão do Dias Toffoli. O Dias Toffoli imediatamente colocou sigilo nesse processo do Banco Master. Acontece que o Banco Central liquidou o Banco Master, mandou fechar tudo. Descobriu-se que havia ligações do Banco Master com a fraude do INSS. O celular do Vorcaro é considerado a caixa de Pandora da República Brasileira. Dizem que tem até cenas de orgias do mais alto escalão do poder dentro do celular do Vorcaro. Seria o Jeffrey Epstein brasileiro, ou seja, ele agia aqui aliciando mulheres, não menores, para a mais alta corte, a mais alta cúpula política, enfim. Essa é a denúncia que se faz, é o discurso que surge. Não se sabe se é teoria da conspiração ou se é verdade. O fato é que o celular do Vorcaro caiu na mão da CPI do INSS, onde o relator e o presidente disseram que iriam expor tudo. Por incrível que pareça. O ministro Dias Toffoli correu e mandou tirar o celular e disse que quem divulgar qualquer informação vai preso na hora. É uma proteção, no mínimo, esquisita. Hoje, ou melhor, ontem, saiu a publicação de que 2 irmãos desse mesmo ministro do STF teriam fundos onde o Banco Master investiu, e um primo dele também. O juiz mais poderoso da Suprema Corte Brasileira também está sendo acusado. Sim, a imprensa está fazendo acusações levianas contra o Alexandre de Moraes. Sim, o Alexandre de Moraes está sendo questionado por causa de um contrato da esposa do Alexandre de Moraes no valor de 129 milhões de reais, onde a imprensa afirma que ela não prestou serviço nenhum. E dentre as cláusulas estaria a prestação de serviço para defender os interesses do Banco Master dentro do Banco Central. Estranho é que ela recebeu parte dos 129 milhões, teve o problema no Banco Central, mas ela não atuou. A acusação da mídia é que quem atuou foi o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que procurou o Banco Master várias vezes para tentar, o Banco Central, várias vezes para tentar impedir a liquidação do Banco Master. Até aí, os escândalos vêm se acumulando. Acontece que agora, o Tribunal de Contas da União entrou em campo. O Tribunal de Contas da União queria investigar o Banco Master. Ou seja, desliquidar o Banco Master. Colocar as contas do Banco Master em dia novamente. E isso abriu um precedente perigoso demais. Ou seja, a interferência de um tribunal político ou a interferência de um tribunal de contas contra o Banco Central, tirando toda a credibilidade do Banco Central e toda a independência do Banco Central. Inclusive, há quem diga que, com uma canetada abrindo o precedente, o Lula poderia, inclusive, mandar que o STF reduzisse as taxas de juros num ano eleitoral, por exemplo. Então, os escândalos vão se acumulando. Caiu, então, a declaração de que o dono do Banco Master tinha pago vários influenciadores para detonar o Banco Central e defender a tese do TCU. Milhões em contratos para influenciadores. A discussão
foi feito, né? Ou seja, isso foi denunciado. Mas não parou por aí. Ainda vai além. Ainda vai bem além. Depois de tudo isso, o próprio Banco Central colocou em sigilo total as informações do Banco Master. Somente a mídia ainda vem dando algumas informações. E sabe, eu acredito que qualquer um que hoje soltar informações sobre o Banco Master vai parar atrás das grades. Qualquer um que soltar informações sobre esse caso que eles querem colocar em sigilo vai parar atrás das grades. Depois de determinar uma inédita e completamente indevida inspeção no Banco Central para apurar as circunstâncias da liquidação do Banco Master, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Jonathan de Jesus, recuou, isolado e pressionado pela opinião pública e pelo mercado financeiro após sua decisão descabida. O recurso apresentado pelo Banco Central, questionando a ordem monocrática e argumentando que algo semelhante só poderia ocorrer. E isso ainda é uma concessão gigantesca por parte do Banco Central, por decisão colegiada. Foi o pretexto para o ministro suspender a ordem que ele mesmo havia dado, aguardando que o TCU volte do seu recesso. No entanto, ao julgar pelos termos com que Jonathan de Jesus justificou a reviravolta, sua decisão parece motivada menos pela convicção de que errou e mais por uma expectativa de que o caso esfrie até o TCU retomar suas atividades. Ou seja, esse caso do Banco Master ainda vai revelar, com toda certeza, escândalos gigantescos. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela confiança, pela credibilidade. Eu vejo vocês no próximo editorial, às 4 horas da tarde. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Abraço. Meu filho, você pode falar o que for, mas que eu tô adorando ver o Trump dar uma sacudida no cenário mundial. Isso eu tô. Eu tenho que admitir que eu tô achando bom por demais, né? Muito bom mesmo. O que está acontecendo? O Trump agora acabou de jogar, né, uma indireta que vai colocar um novo presidente num país aqui da América Latina. Pois é, eu não estou falando da Venezuela não, tá? Venezuela, ele já se autoproclamou o presidente interino da Venezuela, depois da publicação que ele fez. É outro país que o Trump já mandou o recado, já tem o presidente substituto do país. Isso é democrático? Não é democrático? O que você acha? Coloca no comentário que eu quero saber. E, inclusive, o Marco Rubio também já mandou um recado aqui, dizendo, olha, esses presidentes socialistas aí, esqueçam, nós vamos tirar todo mundo. Eu tô gostando de assistir isso. E você? Coloca no comentário que eu tô gostando. Inclusive, o Donald Trump falou que para tirar o Maduro, ele não precisou de muita coisa não, mas tem um outro país aí que, se preciso for, ele vai invadir, e vai invadir por terra. Vamos entender isso tudo? Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo, político e sou mestre em comércio internacional. Faz tempo que eu não falo esse trem, hein? Estou aqui só para bater um papo com vocês, estou aqui só para entender um pouco mais o que rola da geopolítica. A gente acerta em algumas previsões, erra em outras, e essa é a regra do jogo. Mas vamos entender? Primeiro, o Trump, ele está, sem sombra de dúvidas, mostrando a que veio. Ele quer mudar o cenário da América Latina. Há quanto tempo o público de direita sonha e almeja alguém que vai simplesmente fazer um rebuliço e tirar, né, esse espectro da esquerda que tomou conta de tudo do poder aqui na América Latina? Há quanto tempo o brasileiro, o argentino, o boliviano, o venezuelano quer a retirada da influência chinesa, russa daqui? Pois é, parece que chegou a vez. E agora o próximo da fila parece que é Cuba. O Trump sinalizou uma mudança na política para Cuba e disse que as negociações para retirada e mudança do presidente já estão em andamento. Não se sabe se são com o próprio presidente de Cuba. Não se tem informação se é o próprio presidente de Cuba que já está na mira, que já informou, que já falou que vai pular fora, né? Não se sabe ao certo. Agora, que o Trump já mandou um recado, ele mandou. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou que seu governo está em conversas com Cuba e prometeu que novidades serão anunciadas em breve.
Em declaração recente, Trump destacou a intenção de apoiar os cubanos que foram forçados a deixar a ilha e hoje vivem nos Estados Unidos, elogiando-os como ótimos cidadãos americanos, sinalizando uma possível mudança na política de Washington em relação a Havana e a comunidade cubano-americana. E aí, o Trump fez uma publicação que deixou o Miguel Dias-Canel, o aliado do Lula, pistola da vida. Mas muito pistola da vida mesmo. O Trump republicou, né, o perfil de alguém, um tal de Cliff Smith, publicou o seguinte: olha, o Marco Rubio, o secretário de segurança do Trump, secretário de Estado do Trump, poderia ser o presidente de Cuba. E deu um emoji aqui de risada, né? O Trump repostou, falou, isso soa bem para mim. O Marco Rubio, presidente de Cuba, ele é cidadão cubano? Nossa, ele é cidadão cubano, é verdade? Sim, né? Seria ótimo pôr o Marco Rubio concorrendo como presidente de Cuba e aliado nosso lá em Cuba. Marco Rubio curtiu. E aí, meu amigo, pode ser uma mudança de sinalização. E aí o Marco Rubio postou hoje de manhã também. Olha, só um recado. Sobre a administração Trump, não vamos ter um país... Ah, detalhe, postou em português, tá? Postou em português. Sobre a administração Trump, não vamos ter um país como a Venezuela em nosso próprio hemisfério, dentro de uma esfera de controle e como ponto estratégico para o Hezbollah, para o Irã e para qualquer outra influência maligna no país e no mundo. Isso simplesmente não vai existir. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, postou no perfil em português, claro, que é pro Maduro, né, gente? É óbvio que é pro... Ah, não, o Maduro tá preso. Ah, não, então foi pro presidente de Cuba que ele postou em português. Você sabe que eu tô falando, você sabe. E a Embaixada Consular dos Estados Unidos no Brasil postou o seguinte, olha, os Estados Unidos resolveram postar uma recompensa de 10 milhões de dólares, quase 60 milhões de reais, né, por informações sobre Hezbollah na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. A Argentina já está fechada com os Estados Unidos. O Paraguai já está fechado com os Estados Unidos. O Brasil, não. Então, hoje, né, eu estava no Paraguai, cheguei semana passada no Paraguai, dei um pingo no Brasil, do Brasil voltei para o Uruguai. Vamos lá, vamos entender. Lá, nas fronteiras, tem soldados americanos andando. Me relataram os lojistas da região de fronteira que os americanos estão chegando e entrando nas lojas com o aval do governo americano, principalmente a comunidade árabe está sendo alvo lá das investigações para ver se o grupo Hezbollah estaria, né, influenciando ali na região. Pois é, meu amigo. Tá feio o negócio. Matéria da BBC News. O que se sabe sobre a presença do Hezbollah na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina? Olha só. Entenda o avanço do Hezbollah na América Latina e a presença do grupo no Brasil. O embrião, segundo a informação do Globo, é dentro do Brasil, após o enfraquecimento no Oriente Médio. Então, depois que teve a guerra de Israel com o Irã, o grupo Hezbollah acabou trazendo seus tentáculos para a América Latina. O Brasil foi eleito uma incubadora de grupos radicais, e aí essa turma chegou no Brasil. Mas o Marco Rubio ter feito essa postagem em português, com uma matéria dessa, com o crescimento dessa turma no Brasil, é só coincidência. Foi recado não, tá, gente? Foi recado pra ninguém, tá? E aí, para encerrar essa matéria, né, essa sequência de matérias maravilhosa, o que a gente traz para vocês? Estados Unidos atuará por terra contra os cartéis de droga no México. Então, atuará por terra contra cartéis de droga no México.
O presidente Donald Trump disse que as forças estadunidenses começaram agora a atacar por terra os cartéis de droga, depois, né, de meses de ataque navais contra presumidos embarcações narcoterroristas venezuelanas. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum expressou sua oposição a esta medida. Ou seja, o Trump falou: eu vou partir para cima dos cartéis de droga no México e vou partir por terra. Tá? Vamos lá. O Wagner Moura está sendo alvo dos bolsonaristas malvadões que atacaram o Wagner Moura. Tadinho do Wagner Moura, né? Que maldade. O menino é menino bom, tá lá trabalhando, né? Para poder levar a cultura do Brasil, não envolve em política. Opa! O cara foi lá, fez um discurso esquerdista pra caramba contra o Bolsonaro e não quer que a direita brasileira vai se virar contra o cara? Tá de sacanagem. Nas redes, a direita minimiza o Globo de Ouro e critica o Wagner Moura. É óbvio. O cara, durante o discurso, falou que o Brasil teve um governo fascista há pouco tempo atrás, que a cultura foi destruída e que agora eles vivem a paz, a honra e a maravilha do Estado brasileiro. É óbvio que a direita ia dar a resposta, né? Passa para a próxima matéria. Matéria do Estado de Minas agora. Faz tanto tempo que eu não falo do Alexandre de Moraes. Rapaz, olha só, tá sumido o menino, né? Matéria do Estado de Minas Gerais. Toffoli e Alexandre de Moraes deveriam se declarar suspeitos no caso do Banco Master, diz especialista. Ora. Essa mesma mídia porcaiona, lambancenta, mequetrefe, que dizia que não, Alexandre de Moraes não poderia se declarar suspeito no caso do Bolsonaro, é inimigo pessoal do cara, é a vítima do processo, mas não. Agora, no caso do Banco Master, tomou coragem, assumiu a responsabilidade de que juízes da Suprema Corte também podem ser suspeitos. E aqui é óbvio que esse caso é claro e inequívoco e vai cair na mão do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Já está na mão do Toffoli. E claramente deveria se declarar suspeito, como a própria matéria já diz, né? Debate jurídico ganha destaque. A atuação dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes em um caso envolvendo o Banco Master virou tema de debate entre especialistas em regulação. Para um analista ouvido pelo Estado de Minas, ambos deveriam se declarar impedidos de participar do julgamento. É óbvio, isso aí qualquer estagiário sabe falar, gente. Pelo amor de Deus. O argumento é que as decisões anteriores e vínculos institucionais poderiam comprometer a imparcialidade no processo, o que reacende as discussões sobre transparência e critérios no Supremo Tribunal Federal. O tema movimenta o meio jurídico e levanta questionamentos sobre os limites da atuação dos ministros em casos sensíveis. Dá até vergonha de ver uma matéria dessa. O claro e inequívoco, né, fato de que os ministros da Suprema Corte, sim, não são imparciais, atuam, né, em casos que são interessantes para eles, como condenar o Bolsonaro. Você acha que os ministros da Suprema Corte querem o Bolsonaro de novo? Não. Eles condenaram o Bolsonaro querendo aquilo. E aí não importa as provas, não importa o devido processo legal, o tal do plano do golpe foi a patifaria maior que eles inventaram. Inventaram ali dá para encaixar aqui, ou o brasileiro é burro, ele vai acreditar, né? Nem todo brasileiro é burro, mas grande parte é burra, vai acreditar nessa historinha do golpe e vai que cola. Colou, eles têm o poder na mão. Agora, vem falar que eu acho que eles são imparciais. O Toffoli acabou de sair agora que 2 irmãos do Toffoli e um primo supostamente teriam, né, participado de um fundos de investimentos do Banco Master. Isso é coisa à toa. A esposa do Toffoli era ex-sócia do escritório de advocacia que fazia defesa do Banco Master. Ainda é pouca coisa, né? Já sei. O Toffoli viajou para a final do Palmeiras lá no Peru, em Lima, com o advogado do Banco Master, no jatinho do advogado do Banco Master, mas só conversaram sobre futebol. Só sobre futebol. Tá bom, então. Isso não quer dizer nada, né? É imparcial. O Alexandre de Moraes, dizem que ele atuou
a favor do contra o Banco Central para defender o Banco Master da liquidação. A esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Você sabe quando é que o Alexandre de Moraes e o Toffoli vão se declarar suspeitos? Nunca. Nunca. Quando o caso interessar a eles. Vão se declarar suspeitos quando, não, esse trem não me interessa. Eu sou suspeito. Só isso. E aí, né, até a Foice de São Paulo apareceu para falar do Alexandre de Moraes. Ao atacar o jornalismo para defender Moraes, a esquerda erra muito feio. Sério isso, gente? A esquerda vem errando muito feio há décadas. Vem destruindo o país. Para. Olha os rombos nas estatais, olha os rombos nas contas públicas, olha a conivência, né? É só começar e os escândalos de corrupção começam a vir à tona. Na época do Bolsonaro, é uma joia lá, né, que ganhou de presente e tal, o maior escândalo de corrupção que conseguiram jogar no Bolsonaro. Não, mas e os imóveis comprados em dinheiro vivo? Opa, moeda corrente. Deu em nada, né? Aí tiveram que inventar um lance do golpe. Pô, tá de sacanagem. Tá de brincadeira, né? O brasileiro não é tão imbecil assim mais. Vamos lá. Pablo Marçal, vice de Flávio Bolsonaro? Você votaria? Pois é, não é bem isso não, tá? Não é que o Flávio Bolsonaro vai ser vice do Pablo Marçal, não. Mas a direita está apostando sim no Pablo Marçal, até por causa das suas forças nas redes. Ele é um aliado forte. Bobo de quem não acha. Só esperamos que ele não faça merda dessa vez. Aliados de Flávio Bolsonaro apostam em Marçal por alcance digital e entrada na periferia, coisa que o Flávio não tem. Aliados do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, enxergaram o influenciador Pablo Marçal como uma carta na manga da campanha do filho de Jair Bolsonaro. Eles avaliam que o empresário, figura marcante da corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo em 24, pode entregar capilaridade digital e facilitar a entrada de Flávio entre os eleitores das periferias. Estrategistas de campanha especulam que Marçal pode atuar como o spin doctor do senador, ou seja, um especialista em controlar a manipulação e a informação. Por outro lado, o histórico do influenciador que ascendeu na campanha à prefeitura com provocações polêmicas e factoides acabou inelegível, poderia prejudicar Flávio, que precisa reduzir a rejeição para se tornar viável. Sim, o Marçal não pode ser o vice, está inelegível, e eu duvido muito que a direita fosse apoiar o Pablo Marçal como vice também. Tá? Eu acho que não é bem a cara, né, do eleitor do Bolsonaro. Vamos lá. Líder supremo do Irã teria plano de fuga para Moscou caso protestos derrubassem o regime. Meu amigo, você acha que esses radicais de esquerda, que esses tiranos estão dispostos a morrer pela causa, pela pátria? Conversa. Eles só ficam lá enquanto acham que ainda tem força para continuar. A hora que eles veem que vão cair, eles tentam, dar linha. Você acha que o Maduro não queria dar linha? Porque foi pego no flagra. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, teria preparado um plano de contingência para deixar o país e se refugiar em Moscou, caso os protestos ameacem a sobrevivência do regime islâmico. Segundo o jornal britânico The Times, a saída envolveria um grupo restrito de até 20 pessoas, entre familiares e assessores próximos, incluindo o filho Mojtaba, apontado como herdeiro político. A evacuação seria acionada se forças de segurança passassem a desertar ou perderem o controle da repressão. Vai acontecer, já perderam. O plano teria como referência o colapso do governo sírio, quando Bashar al-Assad fugiu para a Rússia em 2024, e reforça a percepção de que Moscou teria refúgio de último recurso para aliados em crise. A informação surge em meio à maior onda de protestos no Irã, desde 2009, com manifestações em 25 das 31 províncias, mais de 10 mil presos e quase 500 mortos, impulsionados pela crise econômica e pela forte desvalorização da moeda. Apesar da escalada, Khamenei afirmou que o governo não vai recuar e classificou os manifestantes como vândalos sabotadores. O regime acusa os Estados Unidos e Israel de estimularem os atos, enquanto mantém bloqueios na internet e intensifica a repressão. Mais de 2.000 pessoas mortas. Até agora,
A ONU não se manifestou. Até agora, o Lula não se manifestou. Até agora, o STF não se manifestou. Até agora, ninguém da esquerda se manifestou sobre o caso do Irã, né? E quando o governo do Irã cair, aí eles não vão ser de direita, de esquerda, vão ser radicais de direita. O Barroso, lembra dele, o ex-ministro do STF, acabou dando uma entrevista, eu não sei se é antiga ou se é de agora, falando que o Maduro é um radical de extrema direita. É sério isso? Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. Peraí, então desde a época do Chávez... Agora eu entendi. Então desde a época do Chávez, o Maduro era uma tirania de direita. Então quer dizer que o Trump é um salvador da esquerda e tirou a extrema-direita do poder lá na Venezuela? Agora eu buguei, hein? E o esquerdista deve ficar mais bugado ainda com isso. Vai comemorar o Trump que tirou a extrema-direita da Venezuela? Ou não vai comemorar o Trump e vai encarar a realidade que o Maduro sempre foi um radical de esquerda? Socialista, gente. Para. Vai se lascar, né? Olha o discurso. Matéria do Metrópolis. Banco Master. Tá dando o que falar. Galípolo se reúne com o presidente do Tribunal de Contas da União após inspeção suspensa. É, meu amigo. Olha, esse lance do Banco Master e do Tribunal de Contas da União ainda vai dar o que falar. Porque os ministros do Tribunal de Contas da União foram instados para se manifestar no plenário. Ou seja, todos. Teve um ministro, né, que é o Jesus lá, ele veio e deu uma decisão monocrática para fiscalizar o banco, o tribunal, o Banco Central, sobre a liquidação do Banco Master. Teve tanta pressão que ele teve que recuar, e aí ele está tentando ganhar tempo para que o plenário do Tribunal de Contas da União, ou seja, todos os ministros, determinem uma avaliação do Banco Central. Só que os ministros do TCU estão, estou fora. Deixaram o tal do Jonathan de Jesus lá, né, sozinho. E aí surgiu mais uma brincadeirinha do Banco Master. Boris Casoy agora com vocês. Dá uma espiada aqui, na folha. Parentes de Toffoli foram sócios de fundo ligado à rede do caso Master. 2 de seus irmãos e um primo não comentam a conexão. 2 empresas ligadas à família do ministro Dias Toffoli do Supremo foram sócias de um fundo de investimento conectado à rede usada pelo Master nas fraudes investigadas que levaram à liquidação do banco. Mas aí é muito estranho, realmente muito estranho. Eu acho que o ministro tem que se manifestar, eu acho que esses parentes, em benefício da verdade, também precisam se manifestar, e o Ministério Público, a Polícia Federal, tem que esclarecer o que realmente aconteceu. Eu me assusto a cada dia que a gente vai abrindo o jornal com essas notícias. O Brasil, sob o aspecto moral e ético, né, está descendo a ladeira. Também está descendo sob o aspecto econômico e tudo isso. Mas essa coisa moral e ética, né, esse liberou geral, né, é muito grave. Eu repito, não quero fazer nenhuma alusão específica de suspeitas ou culpas desse caso, né, contrastar as suspeitas, porque o fato de ele estar na primeira página da Folha tem um significado de suspeita mesmo, tem um significado de suspeita, embora não haja provas, pelo menos aqui, de ilegalidade e irregularidade, pelo menos gritante. Vamos esperar que isso seja melhor destrinchado. Um dos jornalistas mais coerentes do Brasil, na minha visão, né? Mas é o seguinte, o Valdo Cruz, do qual não posso dizer o mesmo que eu disse para o Boris Casoy, diz que os ministros do TCU querem distância do caso Master. A gente fala agora da crise do Banco Master. Hoje, os presidentes do Banco Central e do Tribunal de Contas da União vão se reunir para discutir o processo de liquidação do Master. Vamos lá para Brasília, que o Valdo Cruz está acompanhando todo esse processo bem de perto, né, Valdo? Bom dia para você. O que pode sair dessa primeira reunião de hoje?
Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que estão conosco, uma semana iluminada para todos nós. Ana, dessa reunião deve sair o entendimento de que o TCU realmente estava ali cruzando o sinal, né? Cruzando o sinal ali em relação a essa questão da liquidação do Banco Master. Vamos lembrar que o ministro Jonathan Jesus chegou a pedir uma inspeção técnica no Banco Central, nos documentos do banco ali em relação ao caso Master, tratando da liquidação do banco do dono dele, Daniel Vorcaro. Muita polêmica, muita discussão, o TCU recuou e essa reunião foi marcada a pedido do presidente do TCU, Vital do Rego, para conversar com o presidente do BC, Gabriel Galípolo. A avaliação dentro do TCU, Ana Paula, é de que o tribunal deveria manter distância, não regulamentar, mas uma distância bem a perder de vista, porque esse caso, Ana Paula, está se transformando numa grande polêmica e tem potencial para ficar cada vez mais explosivo. E tem também, inclusive, aquela história da campanha que foi orquestrada, especialmente em redes sociais, para desacreditar a atuação do Banco Central, nesse caso do Banco Master. Nesse ponto, como é que estão as investigações, Valdo? Olha, Ana Paula, essa foi inclusive a gota d'água para que o sentimento dentro do Tribunal de Contas da União fosse de seguinte: olha, é melhor o tribunal se afastar deste caso, né? A avaliação dentro da Polícia Federal é de que já está praticamente comprovado que houve uma ação coordenada para tentar descredibilizar o Banco Central e defender o Banco Master. Uma ação articulada por algumas empresas de mídia que foram contratadas por quem? Isso que a Polícia Federal quer saber. Um vereador de Erechim apontou o nome de Daniel Vorcaro como aquele que teria sido seu contratante. Ele acabou recusando a oferta para publicar mensagens nas redes sociais defendendo o Master e criticando o Banco Central. Daniel Vorcaro nega que tenha feito isso, mas o fato é que realmente foi montada uma grande operação para não só descredibilizar o Banco Central, atacar o Banco Central, mas também a Federação Brasileira de Bancos Brasileiros. E a situação está se complicando também, Ana Paula, nas investigações sobre fraudes bancárias. A cada dia surgem novas informações, Ana, em relação a essas fraudes que foram praticadas não só com a venda de carteiras falsas do Banco Master para o BRB, mas também sobre a utilização de fundos para fazer uma multiplicação falsa ali de valores aplicados em fundos ali que estão sendo investigados pela Operação Carbono Oculto, que envolvia inclusive negócios suspeitos com o PCC. Pois é. Ministro do STF, irmãos de ministros, esposas de ministros, o TCU entrando na história, o Banco Central, o PCC entrando na história. Meu irmão, isso vai dar um bafafá se isso não chegar no governo. Ai. Vamos falar do Trump de novo? Matéria da CNN Portugal. O Trump é doido e eu tô adorando ver a loucura do Trump, né? O Trump disse que vai tomar a Groenlândia de uma forma ou de outra. Sabem qual é a defesa deles? 2 trenós puxados por cães. Ou seja, o Trump deixou muito claro que não há negociação acerca de Groenlândia. Ou eles vão negociar de uma forma ou de outra, ou seja, eles vão ceder. Não tem negociação para não anexação da Groenlândia. Em declarações aos jornalistas, a bordo do Air Force One, Trump disse estar aberto a um acordo sobre a Groenlândia, em princípio, mas insistiu: de uma forma ou de outra, vamos ficar com a Groenlândia. Se vocês não negociarem, eu tomo militarmente. Se não tomarmos a Groenlândia, a Rússia ou a China vai fazer, e eu não vou deixar isso acontecer, garantiu, ironizando com a defesa da Groenlândia, resumindo-a 2 trenós puxados por cães. E o Trump falou. E hoje ninguém mais duvida, né? E fica brincando que ele é só mais um bravateiro. E aí, né, a União Europeia, pela primeira vez, já estuda uma retaliação contra os Estados Unidos. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, líderes europeus admitem abertamente a possibilidade de um conflito entre aliados da OTAN. A França confirmou que trabalha com Alemanha e Polônia num plano de resposta caso os Estados Unidos avancem militarmente sobre a Groenlândia. As atenções do planeta se voltam para a Groenlândia.
Porque os Estados Unidos elevaram hoje o tom das ameaças contra o território da Dinamarca, que fica na região do Ártico. Numa entrevista à rede de TV americana CNN ontem à noite, o assessor de segurança de Donald Trump, Stephen Miller, disse que a Groenlândia deveria fazer parte dos Estados Unidos. Hoje, em resposta a um questionamento da agência de notícias Reuters, a Casa Branca declarou em nota que o presidente Donald Trump já deixou claro que a Groenlândia é uma prioridade de segurança nacional e que a ilha é vital para conter os adversários dos Estados Unidos na região do Ártico. Miller afirmou que Donald Trump e integrantes do governo estão discutindo várias opções para garantir o controle da ilha, e utilizar as Forças Armadas é sempre uma opção à disposição do comandante-em-chefe. Pois é, sempre uma opção, né? Cara, o Trump, ele tá dando truco, né? Não sabe se ele tá blefando ou não. Porque olha só, Trump, os Estados Unidos têm as armas mais poderosas do mundo, que ninguém conhece ainda. Ou seja, ele disse que está disposto a usar. Em 9 de abril de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem contundente ao mundo. Naquele dia, ele voltou a enfatizar a superioridade militar norte-americana em declaração à imprensa na Casa Branca, em meio às tensões diplomáticas decorrentes da política tarifária adotada contra a China. Trump afirmou que, abre aspas, somos muito poderosos. Este país é muito poderoso, é muito mais poderoso do que as pessoas imaginam. Questionado sobre a possível repercussão de um agravamento na disputa comercial, o presidente norte-americano declarou que os Estados Unidos dispõem de armamento que ninguém tem ideia do que seja, e é a arma mais poderosa do mundo que possuímos, mais poderosa do que qualquer outra, nem chega perto. Mais poderosa do que a bomba atômica? Isso é preocupante. Trump acrescentou que tais capacidades militares, que ele classificou como desconhecidas por outros países, tornam improvável qualquer ação hostil contra os Estados Unidos. Então, ninguém vai fazer isso sobre um país atacar os Estados Unidos. Declarou, reiterando a sua confiança na estabilidade das relações estratégicas com líderes estrangeiros, inclusive com Xi Jinping, a quem chamou de um homem muito inteligente, né? Chamou de um homem muito inteligente. E aí, por fim, né, matéria que eu tinha separado para vocês do Trump, manda o Marco Rubio, né, para Cuba. Em Cuba, que o Trump ainda nem invadiu, mas já falou que pode tomar uma decisão drástica, ele já sugeriu aí que o Marco Rubio pode ser o presidente de Cuba. Marco Rubio, que é trabalha com ele, né, lá no Congresso americano e no governo americano, e que é descendente de cubanos. Isso realmente pode acontecer, na tua opinião? Bom, de novo, desde o primeiro governo Trump, especialmente no segundo, é difícil a gente duvidar de qualquer coisa, né? Então, sim, pode acontecer. Agora, acho muito improvável, né? Quer dizer, eu não trocaria, se eu fosse o Marco Rubio, eu não trocaria o meu emprego de secretário do Estado do país mais importante do mundo, no momento em que você consegue agir com mais desenvoltura, quase sem nenhuma restrição, para ser presidente de um país que está despedaçado economicamente, né? Isso. É bom que eles reconheceram, né, que a esquerda despedaçou Cuba economicamente. Pessoal, para você que busca um plano B, entre em contato com a Imigra Mais. A Imigra Mais está aqui para poder te ajudar, né, no seu projeto de mudança do país, especialmente Uruguai e Paraguai. Entre em contato, vai ser um prazer estar te recebendo. Muito obrigado, fica com Deus.